Seguindo esse caminho, eu tentei pesquisar por que no Brasil nunca foi criado um ambiente favorável para a aproximação entre arte e matemática, porque um dos objetivos do meu trabalho é o de levar Mondrian como uma das coisas, somente uma das alternativas de ligações com a matemática, de ligações da matemática com o cotidiano. E nesse trajeto, eu comecei no Brasil Colônia, onde a Romanelli diz que a educação tem como um dos seus termômetros o desenvolvimento econômico. Como nós tivemos sempre o nosso desenvolvimento econômico prejudicado, nós não temos uma educação de qualidade. E aí, comecei a pesquisar os apontamentos de história da matemática escolar no Brasil, ensino da arte no Brasil. E aí ficou claro para mim uma situação que eu vivi desde o meu início de carreira. Quando eu comecei a trabalhar como professor, me ofereceram aulas de desenho geométrico. Eu fiquei todo contente, eu tinha 20 anos, né? Estava iniciando a faculdade, 19 anos. Agora, o que eu não sabia na época, é que o desenho geométrico substituía o ensino da arte, porque não valorizavam esse ensino da arte, e que eu peguei aquelas aulas porque a maioria dos professores de matemática não gostavam de trabalhar desenho geométrico, não gostavam de trabalhar geometria. E esse trabalho me proporcionou uma outra coisa. Deu para perceber que, se é que eu posso fazer essa afirmação, depois o professor Marcos gostaria que comentasse isso, que a geometria é a arte da álgebra. Ou seja, a geometria ela representa ideias algébricas de um modo artístico. Então, quando eu tenho uma equação de uma reta e coloco essa reta num plano cartesiano, a linguagem geométrica está relacionada com a linguagem algébrica. E grande parte dos professores de matemática, ao resolver, por exemplo, a equação x menos 2 igual a 0, não fazem associação de que o que o aluno está descobrindo ali é um ponto onde a função y igual a x menos 2 corta o eixo x, corta o eixo y, desculpa, corta o eixo x. E isso faz com que exista uma ênfase muito grande no ensino da álgebra em detrimento ao ensino da geometria. Então, eu percebi que o professor de matemática, na sua formação, ele fica também afastado da imagem. Tá? Essa é uma afirmação que eu estou fazendo, depois eu gostaria de ouvir os comentários sobre isso. Quando eu fui pesquisar o ensino da arte, por meio da principal bibliografia Ana Maria Barbosa, né, se percebe que no século XIX o desenho geométrico acabou sendo colocado na escola brasileira, porque intelectuais da época influenciados por Walter Smith acharam, como Walter Smith achava nos Estados Unidos, que o desenho geométrico, o ensino das rosáceas, das barras decorativas, iria dar para o aluno uma condição de aprender conceitos que ele poderia utilizar na sua formação para o mercado de trabalho. E isso acabou se perpetuando. Existe um livro que é citado aí, que teve mais do que 50 edições, e o que se percebeu, o que se percebe mais recentemente, é que houve um momento na história da matemática escolar que o desenho geométrico foi ensinado pelo desenho geométrico. Quando se fazia uma mediatriz, isso justificava que aquela era uma mediatriz, porque estava baseada no conceito de losango, em que as diagonais são perpendiculares e se cortam ao meio. Aí o que aconteceu? Uma outra coisa importante que eu descobri é que existem dois momentos em que uma pessoa ligada à matemática, em que educadores matemáticos fazem referência a se
que ligar, a se juntar a arte com a matemática. Isso acontece em 1928, né? Com Euclides Roxo, que não é o alvo da minha pesquisa, mas é que tem um livro maravilhoso, que é esse livro, A Matemática na Educação Secundária, e Euclides Roxo, numa das páginas desse livro, ele cita que a matemática podia se ligar à filosofia, à etimologia, à jurisprudência, à religião, à arte, como meios do seu ensino ser melhorado. Aí, nós chegamos em 1975, né, quando o professor Villartan, do livro Ética Matemática, ele faz, num capítulo que ele descobre sobre a importância de se aprender matemática, e propõe uma reestruturação, né, reestruturação de currículos, e que a matemática, no sentido estético, pudesse ser trabalhada. Então eu percebi aí uma outra abertura para que a arte chegasse numa aproximação com a matemática dentro do ensino básico. E esse trabalho, particularmente, eu não sei se esse acaba influenciando os parâmetros curriculares, aí passam mais 20 anos, chegamos em 1998, quando os parâmetros curriculares, principalmente o parâmetro curricular de matemática, propõe que a alternativa desse teste, aí, casualmente, eu acrescentei isso na dissertação, porque eu achei muita coincidência, né? E às vezes o acaso não por acaso. A professora Inês, interessada em integrar matemática e artes plásticas, propôs a seus alunos uma pesquisa da obra do artista plástico Mondrian, que consistiu na observação dos quadros abaixo reproduzidos. Bom, aí uma crítica à questão, uma pesquisa só olhando os quadros vai acabar simplesmente no fato de que utilizou linhas retas, ângulo reto, mas eu acho que a professora Inês poderia, como eu também vou fazer agora, ir um pouco mais fundo nessa pesquisa. E a alternativa de resposta é estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas conhecimento de outras áreas curriculares. E nada mais apropriado, né, que a obra de Mondrian, até pelo fato que é uma das conclusões que eu cheguei, dele usar a matemática e a arte intencionalmente. Mas um detalhe que me chamou a atenção é que essa prova caiu no exame de pedagogia. Então, esse objetivo aqui, ainda talvez, não chegou a muitos professores de matemática, mas isso é questão de tempo, né? Se nós pensarmos, 1928, 1975, 1998, 2009, 10 anos, 11 anos. Então, historicamente, essa quantidade de tempo não é tão significativa.